Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. Se por algum acaso você chegou nesse vídeo aqui através do seu título, saiba que este canal foi especializado em fazer diversas resenhas e análises de jogos de tabuleiro durante mais de 10 anos. Dá para perceber pelo cenário aqui no fundo. Esse canal acabou e voltou algumas vezes e eu sempre tentei revigorar a proposta dele. Então, no geral, eu sempre falei com a minha audiência sobre jogos de tabuleiro e assuntos correlacionados. Eu acho que eu cumpri meu papel nesse sentido, né? Foram 10 anos falando da mesma forma e para o mesmo público, então hoje estou tentando alcançar públicos diferentes. Então, falando um pouco de literatura, que é uma das maiores paixões que eu tenho na vida desde a minha adolescência. E hoje eu vou falar um pouco aqui sobre uma das maiores sagas de todos os tempos. Sempre quando a gente pensa em sagas, algumas coisas imediatas vêm à nossa cabeça, como Star Wars, como O Senhor dos Anéis, como Duna, né, que está tão em alta hoje, ainda bem, que é um clássico e já teve resenha aqui no canal, posso deixar marcado nos cards no final. Mas hoje eu quero falar sobre O Bom Doutor, né? Então quando a gente fala aqui sobre doutor no mundo do universo dos jogos de tabuleiro, a gente vai pensar no Heiner Knizia, mas na verdade eu estou me referindo ao Isaac Asimov e a sua fantástica série chamada Fundação. Fundação é uma série escrita pelo Asimov nos anos 50, né? Na verdade ela surgiu ali meio que em revistas e folhetins, finalzinho dos anos 40, e nos anos 50 ele reestruturou isso em forma de livros, fazendo um lançamento por ano. Então de 51 até 53 ele lançou os 3 livros da série, onde o primeiro livro se chama Fundação, o segundo livro Fundação Império e o terceiro A Segunda Fundação. O que trata, né, a Fundação? A Fundação, eu acho que para mim ela é a maior space opera que existe, tá? Por mais que nós pensemos em diversas coisas, né? Hoje tem The Expanse, Battlestar Galactica, que são seriados maravilhosos, né? O The Expanse, na verdade, ele vem de uma série de livros, mas quando eu penso na Fundação, a escala é muito maior, né? Acho que essa é a verdade. E essa série ela foi tão famosa, né? O público fã do Asimov, eles tinham um carinho tão grande por ela, que ele, né, em gratidão ou talvez respeito a esse público, ele decidiu escrever mais um pouco sobre ela. Então, na verdade, ela é uma trilogia constituída de 7 livros. Né? Depois ele escreveu mais 2 livros que terminavam a série, continuavam, contando a história do Golan Trevize, que é um personagem maravilhoso, maravilhoso. E depois ele escreveu mais 2 livros que eram prequel, né? Contava a história do Harry Seldon. Quem é Harry Seldon? Quando você começa lendo a Fundação, você vai ser apresentado a ele. Então o Harry Seldon ele é um cara especialista, né? Ou um termo que a gente usa muito no mundo atual, né? Que é a geopolítica. A gente pode falar que o Harry Seldon era um geopolítico da sua época. Então o Harry Seldon ele era um matemático e também um cara que entendia muito da sociedade e ele cria uma ciência chamada psicohistória, né? E também os psicohistoriadores. Então o que o Seldon prevê? Ele prevê que o Império, né, a gente tem lá um Império, meio que um Império Galáctico, ele faz uma referência muito grande ao Declínio e Queda do Império Romano, que também é um livro muito famoso, no qual ele se inspirou um pouco para escrever a história do Império Romano, e ele prevê que o Império Galáctico ele vai acabar como ele existe, e a humanidade vai viver um período de 30 mil anos de escuridão, de trevas, de desordem, e a humanidade já está amplamente, né, espalhada pelo espaço. Para prevenir isso, ele cria a Fundação, que é uma espécie de sociedade, vamos colocar dessa forma, onde ele vai reunir as melhores mentes, as pessoas mais bem intencionadas, para que esse período de 30 mil anos seja diminuído para 1000 anos. Então ele sabe que ele não tem como impedir, né? O destino ele é inevitável. E através da ciência que ele desenvolve, ele consegue prever comportamentos de massa. Então ele começa a prever comportamentos históricos. Então você não consegue prever um comportamento de um indivíduo, mas de uma massa sim. Acho que um exemplo muito claro é se a gente fala de economia, né? Se o preço de alguma coisa cai, a tendência é que todo mundo vai para lá. Então você consegue fazer umas previsões nesse sentido. E é exatamente o que o Harry Seldon faz, tá? Na série Fundação. Então o primeiro livro ele trata muito disso, né? Do Seldon criando a Fundação. O segundo livro, Fundação Império, já trata de pessoas que são totalmente contra esse propósito, né, e querem derrubar a Fundação, e aí nela surge o Mulo, que é um nome que eu li quando eu li a Fundação, quando eu devia ter uns 20 anos. Eu lembro que eu morava sozinho, era a época que eu morava num apartamento microscópico, e a minha vida se resumia a praticar triatlo, né, o tempo todo. E nas poucas horas em que eu não estava treinando ou trabalhando, eu estava lendo. E eu estava lendo as versões físicas, saudade daqueles livros, inclusive. E eu lembro quando eu li o Mulo, a primeira vez eu falei, que diabo de nome é isso, né? Porque para nós brasileiros, a primeira coisa que você vai pensar é mula, né? Mas na verdade o Mulo ele é o grande antagonista da série, porque ele consegue meio que quebrar a psicohistória, porque ele consegue influenciar as pessoas mentalmente.
Então ele é um telepata, na medida do possível, ali vamos falar meio que aliás, acho que ele é mais um empata do que um telepata. Num nível Charles Xavier, assim, do professor Xavier, sabe? Dos X-Men. Então ele começa a mudar os rumos do que o Seldon previu e, na verdade, voltar para aquele cenário pior de 30 mil anos. No terceiro livro, né, que é a Segunda Fundação, mostra o pessoal combatendo o mulo justamente por conta da Segunda Fundação. Então o plano do Seldon desde o início era fazer duas, só que a segunda é tão secreta que a primeira nem sabe da existência dela. E aí existe um conflito muito interessante que eu não vou dar muitos spoilers, embora o livro seja dos anos 50, né? Os livros são publicados há mais de 70 anos, mas é muito interessante como eles combatem o plano do mulo e no final das contas tudo dá certo e aí tem um grande plot twist, né, no final do terceiro livro. Super recomendo para vocês lerem essa série aqui, ó, Fundação. Ela é maravilhosa. Nas versões físicas dela, ela é publicada aqui no Brasil pela editora Aleph. Eu lembro que as versões que eu li, né, na época, as versões físicas, elas eram versões com uma capa meio propaganda política, assim, sabe? Da Guerra Fria, da Rússia, muito legais, que estavam em voga ali no começo dos anos 2000. E agora, as versões mais recentes, né, as edições sequenciadas, elas têm capas lindas, maravilhosas. Então, se você um dia quiser ler a Fundação, e você não tiver condição de comprar, não vou ficar fazendo analogia aqui, nem ser hipócrita, facilmente você encontra, tá, os livros na internet para você ler gratuitamente, ou recomendo você a comprar os livros da Aleph, que são edições lindas, lindas. E também a trilogia clássica, ela foi publicada em um volume único, tijolão, como é hoje em dia de praxe, né, as pessoas fazerem grandes tijolos de trilogias clássicas, como O Senhor dos Anéis, que tem a sua edição única, a Fundação agora, que tem também uma edição única. O Senhor dos Anéis foi feito para ser um livro único, a Fundação não. Ela foi feita para serem 3 livros, mas é uma oportunidade de você ficar carregando um calhamaço de 1000 páginas na sua mão. E ainda sobre a Fundação é uma grande space opera. A Fundação, ela trata muito sobre o desbravar, né, singrar o espaço. Ela fala muito sobre a questão das culturas que se misturam. Ela fala muito sobre o avanço da tecnologia, né, avançar contra o desconhecido, mas principalmente sobre a magnitude da grandiosidade que é explorar o universo. E aí eu vou falar hoje de um jogo, né, que eu consigo correlacionar ele bastante com esse livro. Talvez uma categoria de jogos, né, porque esse jogo aqui ele tem meio que um irmão. Vou deixar também o meu review da época falando sobre ele, mas eu vou falar um pouco dessa versão aqui, que eu apresentei ela lá nos primeiros episódios do canal, que é o Eclipse. Né? O Eclipse, a primeira vez que eu falei sobre ele no canal, foi da versão importada, né, que era o A New Dawn for the Galaxy. E aqui ele foi lançado pela Amiibo BR. Essa aqui é a segunda versão que ele coloca, né, o segundo despertar da galáxia, né, The Second Dawn for the Galaxy. Ele é um jogo do Touko Tahakokalailo, sei lá como é que se pronuncia isso. E essa edição aqui ela é legal porque ela vem com... Ela é quase uma big box do jogo. O Eclipse, na sua versão original, ele tinha o jogo base, que é fantástico até hoje. Depois ele ganhou uma expansão chamada Rise of the Ancients. E eu vou deixar um easter egg muito legal aqui para quem acompanha o canal há muito tempo. E eu, por favor, espero muito que vocês deem tanta risada quanto eu assistindo esse vídeo, que eu vou falar mais pro final. E aí depois ele teve uma expansão chamada Ship Pack One, né, o Eclipse. O Eclipse depois ele ganhou, acho que é a Rift alguma coisa, não lembro, uma outra expansão, mas essa eu já não tinha mais a minha cópia quando ela saiu, eu me desfiz. Uma pena que ela não está contida aqui. Então essa caixona aqui, ela contém o Eclipse base, ela contém quase tudo, né, da Rise of the Ancients, ou tudo, se não estou falando besteira, porque faz muito tempo que eu lidei com o conteúdo dela. Não tem tudo porque a Rise tinha mais facções, que essas facções elas saem agora em caixas diferentes. E tem todo o conteúdo da Ship Pack One, que são naves únicas, tá? Então, o que vem nessa versão, né? Você vai ter todo o conteúdo do jogo original revisitado e melhorado, né? Então você vai ter aqui o saquinho com as tiles para você ir mexendo nas suas naves, manualzinho de regra, mas o grande tchananã dessa versão é isso aqui. Eles adicionaram várias trays para essa edição, onde você consegue deixar tudo organizadinho, e é legal porque você vai fazendo no mercado aqui, você vai colocando, e tem as referências para você colocar as tecnologias pelo seu custo. Cara, maravilhoso isso aqui. E aí na hora de comprar, ao invés de você ficar se esticando lá pela mesa, e ele é um jogo que ele ocupa muita área de mesa, você só pega e passa para o seu coleguinha que está ali do lado. Além disso, né, ele tem também... A produção dessa versão é fantástica, né? Não vou mostrar tudo, só falar brevemente. Ele tem também uma outra tray para você organizar as techs, tá? Por custo, tipo aqui, bonitinho. Aí aqui ele vem com os conteúdos, né,
da Rise of the Ancients, que eram tiles, agora é tudo em nave, os dados, meu, linda, linda, essa versão é linda, é um desbunde. E ele também traz agora os componentes de jogador nas suas cores, onde você vem com todos os componentes de um jogador numa caixinha dessa, né? São 6 cores, né? Uma para cada jogador, mas aqui você controla os seus status, então o que você tinha num tabuleiro para você controlar, agora você controla aqui, tudo com profundidade, para as coisas não saírem voando. Mas o mais legal é porque as naves da Ship Pack One, elas estão todas aqui, então é legal porque elas são todas diferentes. Eu vou fazer aqui também uma comparação com outro grande jogo desse tipo. Tá? Então você vai ter todos os seus componentes de jogador guardadinhos aqui, você não precisa ficar espalhando nada pela mesa para deixar tudo arrumadinho. Além disso, né, você vai ter no fundo do insert aqui os tiles, né, que são os tiles de exploração, para você ir montando. Né? Ele é um mapa de tabuleiro modular. Então os jogadores têm algumas predisposições no começo ali, né, para você ir organizando o seu jogo, mas também depois o mapa ele vai se moldando de acordo com as direções que os jogadores querem e você vai explorar o mapa de acordo com o número de jogadores. Então não são todos os tiles que abrem de acordo com a partida. Tá? Comparações imediatas. Né? Eu sei que essa pergunta vai aparecer aí no chat, então eu já vou responder antes que vocês perguntem. Alan, esse ou Twilight Imperium 4ª edição? Isso é muito particular. Tá? Eu acho que o Twilight Imperium ele é exatamente isso, Imperium. Entendeu? Ele é muito maior, a magnitude é tudo muito maior, é tudo muito mais épico, é tudo muito feito para tomar a sua vida e o seu dia inteiro, que é uma partida dura em média 12 a 16 horas, e eu não estou brincando nesse número, estou falando a verdade. Se a mesa estiver cheia e os jogadores forem inexperientes, dura isso mesmo. Se você jogar em 4 jogadores, todo mundo jogando direitinho, dá umas 5, 6 horas de jogo. O Eclipse, em contrapartida, todo mundo jogando bem, vamos falar uma mesa de 4 jogadores, dá 3 horas, tranquilo ali de jogo, e ele flui muito bem. Só que eles são jogos distintos. Enquanto o Twilight Imperium ele vai promover um jogo de política, de muita intriga, de conflitos bélicos assim gigantescos, né? E aqui eles têm características parecidas, né? Em ambos os jogos você quer ir para o centro da galáxia, né? Então aqui você está indo para o centro da galáxia e lá você está indo para Mechatol Rex, que também é o planeta centro da galáxia. Então quando você chega em Mechatol, no Twilight Imperium, aí começa todo um novo ar do jogo, você vai se tornar meio que o imperador, vai ter discussões, vai ter votações e coisas do tipo. Aqui não, aqui você está indo lutar contra os Ancients, né? Então você está indo lá contra o sistema de defesa e para ganhar pontos. Então enquanto um é um jogo mais político, o outro é um jogo mais econômico. Tá? Algumas pessoas gostavam de falar que o Eclipse ele é o ápice da mistura de um euro com a Mary Trash. Eu não gosto muito desse termo, tá? Mary Trash, né? Que você está chamando de lixo, só porque tem rolagem de dado, embora o Twilight Imperium também tenha, né? Mas eu não gosto desse termo, então eu acho que o Eclipse está mais para um euro de fato, tá? Enquanto o Twilight Imperium está mais para um jogo político de fato. Eu acho que ambos os jogos são fantásticos. Eu não sei se tem espaço para ambos na coleção, sendo muito franco. Eu não tenho mais o meu Twilight Imperium já tem algum tempo, porque ele não via mesa. É um jogo fantástico, eu tinha ele com tudo, mas ele simplesmente não via mesa. Então hoje eu jogo cópias de amigos. Então tem amigos que tem, eu vou lá e jogo com eles. Né? Esse aqui não, esse aqui já não consigo colocar na mesa justamente pela facilidade do setup, pela velocidade do jogo, pela baixa complexidade de regras e o fator de rejogabilidade dele é muito legal, né? Essas stacks que eu mostrei, dá para você pegar a sua frota e deixar ela totalmente diferente dos outros jogadores. Então o aspecto militar dele é muito bem trabalhado, não que o do Twilight Imperium não seja, tá? Então aqui eu não estou querendo elencar qual jogo é melhor ou pior, eu detesto fazer esse tipo de coisa. O melhor jogo é aquele que você gosta, o melhor jogo é aquele que cabe no seu bolso, no seu orçamento, principalmente na sua prateleira, tá? Não existe essa, esse é melhor que esse. Fujam desse tipo de comentário, tá? O melhor jogo é o que você gosta. Mas atualmente, pro meu gosto de jogo, eu prefiro jogar o Eclipse e essa segunda versão aqui é maravilhosa. Então, fica a dica aqui. Dica de leitura, né? Leiam a trilogia da Fundação, caso vocês não tenham lido. É um conteúdo maravilhoso, atemporal, já passou de um cinquentenário e merece muito ser consumido. E se você quer um bom embate no espaço, se tiver com tempo, Twilight Imperium. Se quiser uma partida mais curtinha ali, faca na caveira, o Eclipse, tá bom? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Até a próxima.